A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 13, chegamos então ao encerramento desse trimestre, na qual nós tivemos aqui uma lição especial falando sobre as ordenanças bíblicas, as ordenanças deixadas por Jesus. E nós vamos encerrar hoje com a lição de número 13, falando sobre a ordenança para que nós preguemos o Evangelho. É uma ordem imperativa de Jesus para que nós anunciemos as boas novas da salvação. Mas antes de falar exatamente sobre a lição, eu quero convidar você, reforçar você a necessidade da gente usar o encerramento do trimestre, tanto essa lição que encerra, como a próxima que vai iniciar o próximo trimestre, para a gente fazer o engajamento da igreja. Então, use aí os recursos que você tem, a sua amizade com o seu pastor, com o superintendente, convide o seu superintendente, incentive ele a fazer esse trabalho, um café da manhã, ou uma EBD diferenciada, uma EBD no parque, uma EBD no pátio da igreja. A aula desse domingo deve ser uma aula mais resumida para sobrar tempo para esse café da manhã, para essa interação, perguntas e respostas. Eu não sei se vocês têm o costume na sua igreja de premiar o aluno que menos faltou o trimestre. É importante a gente destacar as pessoas que se esforçaram para estar nas 13 lições. Existem pessoas que fazem de tudo, irmão, para não faltar uma lição. Às vezes vem até doente para a igreja, vem às vezes quase à força para a igreja, mas não deixam de vir para a escola bíblica e a gente precisa destacar esse aluno. É importante o destacamento desses alunos que se esforçam para isso, dando uma lembrancinha, às vezes uma singela lembrança, um marcador, um marca-texto, um marcador de Bíblia, um chaveiro, uma coisa simbólica, mas que você destaque ele, que ele está sendo presenteado, que ele está sendo ali homenageado, porque ele se esforçou para não ter uma falta nenhuma nesse trimestre. Então, use essa aula de encerramento, a lição de número 13, também já fazendo um gancho, convidando novos alunos, os irmãos da igreja para se matricular e peça uma oportunidade para o professor, se você for superintendente também, quem sabe, peça uma oportunidade ao seu pastor para no domingo à noite você falar com toda a igreja da importância da EBD, convidá-los para a nova lição que vai se iniciar, você fazer o anúncio, a divulgação da nova revista, a importância que a EBD tem para a igreja. Use aí o espaço, peça ao seu pastor para te dar um espaço no culto. Se a sua igreja tiver transmissão, melhor ainda, que aí você já deixa um recado para quem veio e também para quem está em casa. Tá bom? Que Deus possa te abençoar. Vamos então aqui para a lição de número 13, ordenança para pregar o Evangelho. O texto de referência é um texto para lá de conhecido de Marcos capítulo 16, versículo 15, 18 ao 20. Verso 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Eu fiz um destacamento substituindo a palavra ide, colocando entre parênteses a versão que eu mais considero como a versão correta para esse texto, que é, e disse-lhes, indo por todo mundo. Porque a expressão que a gente coloca quando a gente diz no verbo ide, é como se a gente, num certo momento do dia, da semana, do mês, do ano, ou um determinado grupo de evangelismo, equipe de missões, esse povo ele vai e depois parece que eles voltam para um ponto de origem. É como se a gente sai da igreja para evangelizar o presídio. Então a gente vai para o presídio e volta para casa. A gente vai para a praça, faz o ar livre e volta para casa. A gente vai para uma praça, faz ali um trabalho evangelístico, uma cruzada e volta para a nossa rotina. A impressão é que a gente tem uma rotina e dentro da nossa rotina a gente separa um tempo para a evangelização, separa um tempo para pregar o evangelho. E, na verdade, o texto original dá a impressão de que a gente deveria estar nas nossas movimentações sempre pregando o Evangelho. Não é errado a gente ter as equipes de evangelismo. Eu sou a favor de ter uma pessoa destacada na igreja para trabalhar, para
consagrar-se à vida, para mentalizar, para consagrar recursos, para trabalhar com evangelismo, com visita nas casas, com ar livres, com missões, com cruzadas evangelísticas, enfim. Mas todos nós, crentes, somos convidados nos nossos deslocamentos da nossa vida fazermos esse anúncio do evangelho. Nós nunca devemos terceirizar esse trabalho, assim como nós não podemos terceirizar a oração. Não, as irmãs da oração estão lá na igreja orando, eu não preciso orar. Nenhum de nós imagina isso, irmão. Por mais que a gente tenha uma mente assim atrapalhada, ninguém vai imaginar assim, as irmãs da oração estão orando, então eu não preciso orar. Ninguém fala isso. Da mesma forma também é assim, a gente não pode dizer, a equipe do evangelismo está de alguma forma evangelizando, eu não tenho a necessidade de estar evangelizando. Não, indo pregar o evangelho. Então, nos nossos deslocamentos, nós pregaremos o evangelho, seja na faculdade, seja no colégio, seja no trabalho, seja no ônibus, no metrô, no trem, seja numa reunião de família, num aniversário, num casamento. Todos os momentos em que nós nos deslocamos, estamos pregando o evangelho. Oportunidades Deus vai nos abrir, seja no velório, seja no nascimento de uma criança, o evangelho pode ali ser pregado. Em todos os momentos Deus vai nos dar oportunidades para que a gente venha a pregar o evangelho. Verso 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha a necessidade de nós pregarmos o evangelho. Porque a pessoa só vai crer depois que a gente pregar, irmão. Como que alguém vai crer numa mensagem que ele não ouviu? É como diz o apóstolo São Paulo aos Romanos: como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Então a gente prega, as pessoas ouvem, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, elas creem, depois de crer elas serão batizadas e a gente vai agregando salvos à igreja de Cristo. Verso 17, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esses versículos, irmãos, eles estão todos encadeados numa lógica pós-verbo indo. Então, enquanto a gente vai, o Senhor nos equipa. Enquanto o Senhor vai, enquanto nós vamos, o Senhor vai salvando. Enquanto nós vamos evangelizando, o Senhor vai libertando. Enquanto nós vamos, o Senhor vai dando livramento. Enquanto nós vamos, o Senhor vai curando. Enquanto nós estamos evangelizando, enquanto nós estamos pregando a palavra de Deus, o Senhor vai sarando pessoas. Enquanto nós vamos, estamos anunciando o evangelho, nós vamos ser atingidos. Podemos até ser atingidos, e daí? Podemos até ser mortos, e daí? Mas se o Senhor quiser, Ele vai nos dar o livramento, nós vamos ser livres de serpentes, de escorpiões, que são acontecimentos que podem nos atingir. Nós não estamos imunes a essas coisas, mas o Senhor nos promete que nesse movimento nosso de trazer a palavra, de levar o evangelho, o Senhor vai fazer com que, naquele momento em que nós estamos fazendo esse serviço para o reino de Deus, Ele vai nos dar experiências extraordinárias. Quer ter experiência extraordinária com Deus? É no momento em que você começa a anunciar o evangelho. Anuncie o evangelho a uma pessoa, você vai ver demônios se levantando, pessoas se personalizando, vestindo a verdadeira couraça de Satanás para se levantarem contra os servos de Deus. Serão levantes dentro da casa, fora de casa, no trabalho, na escola. Pessoas vão se levantar contra aqueles que pregam o evangelho. Mas a promessa do texto é que o Senhor nos dará o livramento enquanto indo pregamos o evangelho. Versículo de número 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Sabe por quê, irmãos? Deixa Deus ministrar no teu coração, irmão. Sabe por que a gente parou de ver sinais? Porque a gente, irmão, se especializou só em fazer culto. A gente agora é especialista, é expert em fazer culto. A gente coloca jogo de luzes, a gente coloca ali câmeras para todo lado, a gente mais parece um show business do Senhor. É gente que canta bonito, com afinação, coisa mais linda, um espetáculo de Jesus. A gente vai para algumas igrejas, irmãos, são um culto mais lindo do que o outro. A gente se especializou nisso. Mas repare numa coisa, irmão. Não minta para você mesmo.
Você sente falta dos sinais, irmãos? Eu sinto falta dos sinais. Sabe onde é que a gente vai encontrar os sinais que o texto está dizendo que vão nos seguir? É quando a gente vai e leva a palavra para os descedentados. É nesse momento. Eu me lembro, eu nunca esqueço desse testemunho. Nós estávamos evangelizando, nós estávamos levando a palavra na madrugada aqui na cidade onde eu moro, nas ruas, nos valados, nos becos aqui. E uma determinada feita, a gente levando a palavra, teve uma discussão entre um grupo de pessoas e a gente chegou ali, apartou, pega uma parte, leva para um lado, pega uma banda, leva para o outro. E levamos uma pessoa que estava sendo ameaçada de morte, levamos ela para casa, conduzimos ela até em casa. E aí a gente chegou lá, entregou ela para a mãe dela, para o pai dela, e falamos, ó, deixa de sair de novo não, porque estava brigando ali, estava tendo uma certa discussão, os ânimos estão acirrados, então segura aí. A família anotou o nosso contato, anotou o endereço da nossa igreja. Isso era uma sexta-feira à noite. Quando foi no domingo, aquela família estava lá na igreja para adorar a Deus pela nossa vida, porque Deus havia dado um livramento para o seu filho, e aquela família estava tão grata, mas tão grata aos crentes, aos evangélicos, que eles foram na nossa igreja. Eles fizeram questão de ir lá, no nosso culto, conhecer a gente pessoalmente, porque eles disseram assim, eu fiquei encantado com a preocupação que vocês demonstraram com o nosso filho. Ele correu risco de apanhar, de ser até morto. E vocês apartaram a briga, e não só apartaram, mas fizeram questão de deixá-lo em casa. Então são experiências, irmãos, que a gente só vai ter quando a gente for, quando a gente se desloca, quando a gente abre a Bíblia e começa a falar da palavra de Deus para pessoas sedentas, e essas pessoas sedentas vão ser transformadas. E nessa transformação dessas pessoas, Deus vai nos dar experiências para contar. Quer ter causos para contar? Quer ter experiências fantásticas para contar? Evangelize, leve a palavra, fale de Jesus, fale do amor do Senhor, ore por enfermos, ore por libertação de pessoas. Pregue o Evangelho e o Senhor vai te dar experiências fenomenais. A introdução diz, a igreja recebeu os mandamentos para anunciar o Evangelho. É urgente e é questão de obediência. Ponto 1. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. A responsabilidade do cristão é grande, pois o Senhor convoca os seus discípulos ao cumprimento da missão de anunciar o Evangelho em todo o mundo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. 1.1, pregar o Evangelho é missão da igreja, irmão. A gente não pode terceirizar, a missão do Evangelho é pregar. A missão de ser pregado o Evangelho é da igreja, a gente não pode terceirizar essa missão. Tá? Após a ressurreição, Jesus revelou a missão dos seus discípulos de anunciar a todas as nações a mensagem do Evangelho. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados e em todas as nações, começando por Jerusalém. Pregar o Evangelho não se trata de uma tarefa de origem humana ou mais um programa eclesiástico, mas sim uma missão decorrente da própria natureza de Deus. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E aí o grande problema, irmãos, de a gente ter, eu sou a favor de que tenha, de alguma forma, os departamentos de missão, departamento de evangelismo na igreja, mas o grande problema de você ter um departamento é porque a impressão é que a gente está departamentalizando a igreja demais. E aí, o que está acontecendo, irmão? Existe o departamento de missões. Então, o departamento de missões fica responsável por pregar o Evangelho. E não é assim, irmãos. Todos nós temos que pregar o Evangelho. Por isso que eu fiz a questão de destacar o verbo lá no início. Não é o verbo ide. Porque se você só coloca o verbo ide, a impressão que dá é que o evangelismo está indo. O evangelismo foi. A equipe de missões está indo lá. Mas não, irmão. Todos nós, no decorrer da nossa vida, estamos indo e nesse movimento nosso de vida e de transformação, nós vamos pregar o Evangelho. Cada situação é uma oportunidade. Muitas das vezes, Deus pode permitir uma situação de você ficar internado no hospital
uma semana. Não sei se você já teve esse testemunho de alguém te contando que não entendeu por que ele ficou doente, não entendeu no primeiro momento por que ele teve que ficar internado, os médicos não acharam o problema, ficaram fazendo exame. Ele ficou internado uma semana, mas depois ele entendeu que o Senhor queria usar ele para uma vida que estava lá do lado dele, lá no hospital. Que coisa fenomenal, irmão. Deus precisou, então, colocar essa pessoa no leito de hospital, parar ela da sua rotina. Ah, deixa Deus ministrar, irmão, no teu coração. Será que o Senhor vai precisar parar a nossa rotina para a gente voltar a fazer o que é obrigação nossa? Será que o Senhor vai ter que permitir uma enfermidade para a gente ficar num determinado local e ali parado, sem o nosso ativismo, sem a nossa corrida desenfreada por ganhar bens materiais? A gente não vai acordar e despertar e dizer, olha, o Senhor permitiu eu estar internado. E ali eu falei um evangelho para umas 3 pessoas que estavam ali naquele quarto internadas comigo. O Senhor salvou elas, libertou elas, o Senhor fez a obra. Será possível, irmão, que Deus vai ter que permitir a gente passar por situações para a gente poder valorizar uma ordenança bíblica e cumprir essa ordenança bíblica? Pense nisso e seja abençoado. 1.2, fazer discípulos de todos os povos. Essa foi a autorização que Jesus deu a cada um dos seus seguidores. Essa foi a maior oportunidade que ele já ofereceu aos crentes em Cristo Jesus. Todos os crentes foram chamados e incluídos para o cumprimento dessa nobre missão. Ou seja, é o que eu já falei, todos os crentes. Não é um departamento. O departamento pode até fazer para ter um alcance maior. Então, a vantagem de você ter uma equipe de evangelismo é que essa equipe vai ter alcances maiores, vai ter uma abrangência maior, vai ter um destacamento maior. Mas nada impede de que eu, nas minhas rotinas da vida, pregue o evangelho. 1.3, ser testemunha até os confins da terra. Antes de ser testemunha, o mensageiro da palavra de Deus deve ser revestido de poder para que tenha ousadia no espírito, poder e autoridade, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, o Senhor estará conosco também, além de tudo, mas o Senhor estará conosco, dando essas evidências, nos dando essa autoridade, enquanto nós estamos ministrando o seu evangelho, irmão. Deus vai nos dar ousadia na nossa oração enquanto pregamos o Evangelho. Deus vai nos dar palavras de sabedoria enquanto pregamos o Evangelho. Deus vai nos usar com os dons de cura também e muito mais, além de quando nós pregamos o Evangelho. Então, enquanto você está pregando o Evangelho, o Senhor está te dando autoridade, livramento, o Senhor vai te dar experiências. Quer ter experiências? Volto a repetir isso. Deixa Deus ministrar no teu coração. Deus vai te dar experiências quando você estiver cumprindo esse mandamento e pregar o evangelho do Senhor. No primeiro momento, quando a gente está indo, a gente vai receoso. Na época a gente tinha um trabalho muito lindo nas madrugadas, então a gente ficava meio receoso. Eu percebia que os meninos, a gente começava um trabalho, os que estavam vindo a primeira, a segunda vez, ficavam receosos. Mas depois das primeiras vezes que eles iam, eles falavam, pastor, quando vai ser a próxima vez? Vai ser sábado que vem? Quando vai ser a próxima vez que a gente vai para as ruas? Porque eles viram em loco as experiências que o Senhor concedeu a nós. Uma certa feita, olha só que maravilha essa experiência. Nós estávamos evangelizando aqui próximo ao nosso bairro e a gente passou perto de uma casa que estava sendo velada uma pessoa. Irmãos, olha que maravilha, que experiência maravilhosa. Uma pessoa estava sendo velada, nós estávamos passando pela rua, alguém que estava na casa avistou a gente passando, os crentes passando com Bíblia na mão, no meio da rua, e entregando folhetos. Isso era noite, já era umas meia-noite mais ou menos. Eles iam passar a noite velando aquela pessoa. E eles foram lá na rua, cataram a gente, levaram a gente lá para dentro daquele cubículo, da onde estava aquela pessoa sendo ali velada. E a gente então ali orou, trouxe uma palavra de conforto para a família, orou por eles e ali fomos embora. No outro dia eu reuni a nossa turma e falei, gente, talvez Deus tenha aberto uma porta hoje para a gente ter uma experiência extraordinária com Deus. Mas às vezes a gente não estava preparado o suficiente para o que Deus tinha para nós.
E eu fiquei encucado com aquilo um tempão, irmãos. Porque talvez aquelas pessoas criam, eles criam que a gente passando por aquela rua não era por acaso. Talvez eles criam que os crentes orando, aquele homem podia se levantar, irmão. Ele era um homem novo, havia morrido ali por motivo de, 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 de assassinato, de homicídio. Então ele era um rapaz novo e a família estava com certeza esperançosa de que de repente os crentes pudessem orar por ele e aquele moço se levantaria. Mas quem sabe os crentes não estavam nem preparados para isso. Então, irmão, se prepare para as madrugadas, se prepare para os evangelismos de tarde, de manhã, de noite, mas também se prepare para Deus te usar. Se prepare para ter experiências com o Senhor. E desse dia para frente, a gente começou, antes de sair para evangelizar, a gente começou a tirar períodos de oração antes. A gente orava antes, buscava Deus, colocava o pessoal em jejum e oração durante a semana, para que quando a gente saísse abastecido. Para se uma chance dessa caísse na nossa mão de novo, aquele homem ia ter que ser ressuscitado em nome de Jesus, irmão. Nós precisamos voltar a ter experiências e precisamos acreditar que Deus quer nos dar essas experiências. Tópico de número 2, pregar a palavra em todo o tempo. O apóstolo Paulo exorta o obreiro Timóteo a pregar a palavra. Não devemos ser preguiçosos, mas em todo o tempo devemos pregar o evangelho, mesmo que não pareça oportuno. É aquela expressão, em tempo e fora de tempo, né? Toda ocasião é ocasião para se pregar o evangelho. 2.1. O que semeia, semeia a palavra. A semente é a palavra de Deus. A dificuldade da semeadora está registrada na parábola do semeador. A semente, que é a palavra de Deus, deve ser semente genuína, um evangelho que transforme as pessoas, muda o caráter e a natureza pecaminosa. A semente não pode ser transgênica, que pode ou aceita mudanças artificiais. O evangelho não precisa de desvios, rodeios, invenções ou inovações. A semente não precisa mudar de formato para influenciar as pessoas. O evangelho é simples e acessível a todos. Então o evangelho, irmão, é tão simples que a gente sempre vai querer ter a necessidade de acrescentar rodeios no evangelho. Mas o evangelho é uma mensagem curta e grossa. Nós somos pecadores, estávamos condenados ao inferno e Deus decidiu nos salvar, matando o seu próprio filho na cruz. E para testificar que ele estava de fato querendo nos salvar, ele ressuscita o seu filho para que ele seja o primogênito dos que o dormem, para que assim como ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos e estaremos para sempre com o Senhor, porque nós não só morreremos, mas um dia também ressuscitaremos e estaremos para sempre com o Senhor. Resumidamente, esta é a mensagem do Evangelho. Chega a ser tão simples que a gente vai querer sempre floreá-la, colocar arranjos e mais arranjos para que as pessoas possam tornar essa mensagem mais palatável. Mas não é. Nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. 2.2. Pela manhã semeia a tua semente. São lançadas inúmeras sementes durante o dia, mas o semeador nunca terá condições de saber qual vai frutificar. Mas esse não deve ser o motivo para deixar de lançar a semente no solo, que são os corações dos ouvintes. Não podemos dormir o sono da negligência, trabalhemos enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Não retire a sua mão do arado, mãos à obra. A gente lança a semente o tempo todo, irmão, a gente não sabe. Às vezes tem pessoas que foram salvas por uma aula que você deu, e ali a pessoa foi, ouviu, estava só indo com a esposa, visitando a igreja, ou então por uma pregação, ou então por uma música, ou então por uma saudação que você deu. A gente não sabe, a semente foi lançada, mas o Senhor sabe que aquela semente vai ou não frutificar. Então nossa obrigação é lançar a semente. 2.3. O que observa o vento nunca semeará. Quem fica aguardando condições favoráveis e ideais para dar início à semeadura nunca a fará. Se olharmos para os ventos contrários e pararmos diante do inimigo, nunca semearemos nada e as almas morrerão nos seus delitos. Tópico de número 3. O que ganha almas sábio é. O sábio diz que quem ganha alma sábio é. Não podemos ficar conformados dentro das quatro paredes da igreja. O crente precisa levar o pecador a conhecer o evangelho da salvação
em Cristo. 3.1, a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Mateus 9, 35 ao 38 é o que diz aqui o texto. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Você pode ajudar a ganhar almas com a mensagem proclamada pessoalmente, com testemunho pessoal e exemplo de vida, com ajuda financeira para custear a obra missionária. Então, existem várias formas da gente fazer com que essa obra alcance patamares maiores, irmãos. Mas sempre que a gente ouve essa expressão, missões é feita por quem vai, missões é feita por quem ora, missões é feita por quem contribui. A gente gosta muito dessa frase. A gente sempre que fala essa frase, a gente está talvez correndo o risco de sempre imaginar, não, eu não posso ir, então eu vou oferecer uma oferta. Eu não posso ir, mas pelo menos eu estou orando. A impressão que dá é que sempre a gente imagina algo missionário, algo transcultural, algo para outras nações, como mais importante às vezes do que nas nossas relações a gente falar do Evangelho. Nas nossas interações, a gente ministrar a palavra aos necessitados. Irmãos, às vezes a pessoa mais necessitada do mundo vai sentar do teu lado, lá no banco do ônibus ou do metrô, ou você que anda de Uber. Eu conheço alguns irmãos que são motoristas de Uber e eles falam que têm experiências maravilhosas porque eles aproveitam o momento que estão dirigindo ali o seu Uber para pregar o evangelho àquelas pessoas também, para falar do amor de Jesus. A pessoa vai ficar ali 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos dentro do carro dessa pessoa. Irmão, pelo amor de Deus, que oportunidade maravilhosa de você pregar ali o evangelho para essa pessoa. Podemos também ajudar abrindo novas frentes de trabalho, implantando novas igrejas, custeando missionários e obreiros, confeccionando literaturas, confeccionando bíblias sagradas para o alcance das pessoas que estão longínquas ou que teriam dificuldades em conseguir um exemplar. 3.2. Os campos já estão brancos para a ceifa. Os discípulos estavam concentrados na colheita de produção de grãos, mas Jesus abrindo-lhes os olhos para colheita superior e eterna. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Não podemos perder tempo, os dias são maus. Quantas almas estão no ponto de serem colhidas, mas faltam os ceifeiros, muitos estão no aguardo por causa da misericórdia de Deus. E eu posso dizer uma coisa, irmãos, tem uma religião, que eu não vou citar o nome aqui para não correr riscos aqui no nosso vídeo. Ah, mas você sabe do que eu vou falar agora. Tem uma religião que a gente considera eles seitas. Mas existe uma coisa neles que eu fico extasiado, eu fico, eu fico sem palavras, irmãos, para caracterizar esse grupo. Você sempre vai encontrar eles com sua literatura batendo de porta em porta. Porta em porta, eles vão bater na porta das pessoas para oferecer um Cristo que nós não temos na mesma proporção que eles. Para oferecer uma religião que nós que cremos no verdadeiro evangelho ficamos até com dó deles. Mas eles, mesmo com uma mensagem distorcida, eles creem tanto naquilo que estão fazendo, que eles fazem diariamente, de porta em porta. Agora a estratégia deles é ficar nos pontos de movimento com as pessoas, eles montam a barraquinha e ficam lá com a sua literatura, convidando as pessoas a conhecer a sua religião. Enquanto que nós, irmãos, nos trancamos em nossas casas, em nossos afazeres, em nossos serviços, e domingo à noite saímos todos nós para louvar ao Senhor na casa do Senhor. Mas e durante a semana, irmão, onde é que estavam os crentes? A gente não vê mais crente nas ruas. Eu me lembro quando eu me converti nos anos 2000, e aí na minha rua tinha uma igreja evangélica. Às vezes eu até ficava bravo com aqueles crentes quando eu não era crente, porque todo domingo esses crentes ficavam com a caixa de som no meio da rua gritando, ele entregando folheto, convidando as pessoas para ir para o culto. E todos os domingos você via a igreja A, a igreja B, a igreja C, a D, a E, a F, todo mundo na rua, aquele monte de crente no domingo, no sábado, levando a palavra. Hoje em dia, irmão, é raro
Você encontrar um ar livre, encontrar uma pessoa na rua com um folheto evangelizando, é a coisa mais rara do mundo. Nós estamos terceirizando o evangelismo para o momento do culto. A gente geralmente, nas nossas redes sociais, venha conhecer a nossa igreja, a programação hoje está especial. Hoje nós vamos ter o cantor fulano de tal, nós vamos ter o pregador Beltrano, hoje nós vamos ter a equipe de dança, não sei das quantas, hoje nós vamos ter a equipe de teatro fulano de tal. Venha, a programação está especial te esperando. E as pessoas então vêm ouvir a nossa programação. Que coisa mais esquisita é isso, né, irmãos? O evangelho, como dizia lá o professor lá da escolinha do professor Raimundo, e o evangelho, bem pequenininho, irmão. Quase não tem evangelho mais sendo pregado pelas pessoas, porque nós estamos mais preocupados com as nossas programações, como se programação fosse salvar almas. Quem salva almas é o evangelho de Jesus. 3.3, a recompensa de levar a preciosa semente. Não é fácil a semeadura, muitos espinhos encontraremos no caminho, teremos cansaço, caminhando e gastando o solado dos sapatos com lágrimas, recebendo pedradas, portas na cara, zombarias, mas a recompensa é grandiosa. O prêmio que Jesus oferece traz alegria, como é bom e gratificante trabalhar no seu reino. Quem colhe recebe o seu salário, o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Que maravilha saber que no final de tudo, irmão, mesmo que nós não merecíamos, o Senhor vai nos recompensar ainda, com o galardão devido pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação. Nós somos convidados a praticar essa ordenança bíblica de pregar o Evangelho. Muitos gostam de ouvir mensagens nos púlpitos pregadas com aquela exegese, com aquela exposição bíblica fantástica, aquela exposição das doutrinas bíblicas. Isso é maravilhoso, irmão. Mas o evangelho é muito simples. Qualquer um de nós pode pregá-lo para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho. Qualquer um de nós pode fazer isso. Não precisa ser teólogo ou especializado em nada. Basta você abrir ali a Bíblia, ler os evangelhos e você vai estar apto a conhecer no evangelho, pregar a palavra do Senhor. Conclusão da palavra diz: com a participação do Espírito Santo, aproveitemos enquanto é dia e anunciemos a todos com ousadia a mensagem da salvação em Cristo, para que outras pessoas também se tornem discípulos do Senhor e Deus continue sendo glorificado. Meus irmãos, então eu quero deixar o convite para você aqui, para o próximo trimestre. Essa lição tá show de bola, sensacional. Nós vamos falar para os adultos aqui sobre a relevância da igreja, sua essência e missão, reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus e a adoração sincera e o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus. Então, no próximo trimestre, está aí a nossa lição comentada pelo pastor Josué Rodrigues de Gouveia. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva para que acompanhe essas 3 lições. Com a graça de Deus, nós queremos estar aqui trazendo o comentário delas. E a primeira lição que nós vamos trazer já no início dessa semana para você estudar é sobre a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Amém? Que Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você entrar no nosso grupo do Telegram, fazer parte dessa família EBD em Foco que tem crescido de montão. Deus te abençoe, irmãos. Boa semana de estudos, bom final de semana aí na sua igreja de estudo, de escola bíblica. Faça aí um fechamento aí com chave de ouro, prepare algo espetacular aí para sua turma, deixa Deus te usar, convide eles para no próximo trimestre, na próxima lição, já ingressarem como novos alunos, aqueles que ainda não são, estimule aqueles que não são a se matricularem, que a EBD é a maior escola do mundo e ela não pode parar. Deus abençoe e até a próxima EBD em Foco, se assim Deus nos permitir. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus.